Olá pessoal, esse é o canal Ponto Criminal. Bem, no primeiro vídeo do nosso canal eu procurei dar algumas dicas de literatura de direito penal sobre a parte geral do Código Penal. E agora eu queria trazer para vocês algumas dicas de uns livros, de algumas obras que eu considero extremamente importantes para a formação do advogado criminal. Essas agora de processo penal. Pois bem, eu acho que a primeira obra que nós poderíamos estar aqui recomendando é um clássico do professor Fernando da Costa Tourinho Filho. É uma obra extensa, de fôlego, composta por 4 volumes. Vocês podem ver que ali atrás, dá para ver daqui, ali atrás estão os outros 3 volumes. É uma obra que quando eu adquiri os 4, já estava na 34ª edição, mas certamente hoje já está em edições à frente. E muito importante, o professor Fernando da Costa Tourinho Filho se destaca pelo rigor bibliográfico com que produziu a sua obra, procurando sempre trazer visões diferentes sobre o processo penal, mas sempre deixando muito claro o seu posicionamento, como por exemplo, com relação à adoção ou não de uma teoria geral do processo. Ele, embora eu tenha um posicionamento que inclusive eu discorde, adota como correta a existência de uma teoria geral do processo e que seria aplicada ao processo penal. Mas, em que pese isso, é uma obra que merece ser recomendada, de fôlego, e quem estuda pelo professor Fernando da Costa Tourinho Filho certamente está tendo uma ótima literatura em suas mãos. Um outro livro que eu queria recomendar também para vocês é o livro do professor Eugênio Pacelli de Oliveira. O professor Eugênio Pacelli foi integrante do Ministério Público Federal. Essa obra aqui já é uma obra mais antiga, existem obras mais recentes, inclusive as mais recentes ganharam uma ampliação e também traz uma visão muito interessante. Hoje o professor Eugênio Pacelli, atualizando a sua obra, já milita na advocacia criminal, porque se aposentou no Ministério Público Federal. E consegue assim, a meu sentir, muitas vezes ter uma visão bastante equilibrada sobre o processo penal. Eu indico, vale a pena, obra muito interessante. Eu queria também fazer menção a essa obra do professor Nestor Távora e Rosmar Rodrigues de Alencar. O professor Nestor Távora foi defensor público, inclusive nessa época que ele ainda era defensor, e o professor Rosmar Rodrigues de Alencar é juiz federal. Então foi alguém que veio atuando na defesa, juntou-se com alguém que trouxe a visão da magistratura, mas sempre embrincada aí com a proteção das garantias do acusado no processo penal, e produziram esse livro. É um livro que é interessante porque ele consegue ser um instrumento muito interessante para o estudo do concurso público, porém não deixa de ser uma obra de fôlego para a pesquisa acadêmica. Não é um livro, definitivamente, olha aqui a espessura dele, definitivamente não é um livro apenas para o concurseiro, mas sim para aquele que milita diariamente nas lides do processo penal. E tem discussões muito interessantes, muito aprofundadas, e vale muito a pena a aquisição e leitura dessa obra. Uma outra obra que eu queria indicar para vocês é a famosa obra do professor Aury Lopes Júnior, com que eu tive contato já depois de ter passado pela cadeira de processo penal. Já fui ler a obra dele posteriormente. É uma obra muito interessante. O professor Aury Lopes Júnior fez doutorado aí na Espanha, voltou para o Brasil. Eu tenho até essa obra, inclusive com uma dedicatória dele em um congresso nacional que eu participei. E tem uma visão também muito interessante. O diferencial dessa obra, vejam bem, é que o professor Aury Lopes Júnior consegue, com uma densidade teórica, questionar absolutamente todos os institutos do processo penal que nós íamos aprendendo, nós íamos discutindo. Então, é uma obra muito interessante, vale a pena a aquisição e o estudo. Bem crítica, mas é dessa crítica que nós precisamos nos alimentar para ir construirmos a nossa visão dentro do processo penal.
Uma outra obra que eu queria fazer menção aqui, que ela talvez se iguale em termos de proposta a do professor Nestor Távora, é a do professor Renato Brasileiro, de Lima. O professor Renato Brasileiro é integrante do Ministério Público Militar, da Justiça Militar, e trouxe nessa obra uma densidade também de discussão muito profunda. Vocês podem ver que é uma obra de fôlego, né? E é interessante que algumas nomenclaturas, alguns debates, algumas situações bem específicas eu só consigo encontrar nessa obra do professor Renato Brasileiro. Embora ele atue aí pelo Ministério Público, mas como a obra dele se propõe também a ser uma obra para quem presta concurso, ela, no meu sentido, consegue ter uma visão bem ampla, ela consegue te dar uma visão esclarecida de todos os pontos de vista, e para isso o concurseiro realmente precisa ter isso hoje em dia, e não deixa de ser também uma obra de rigor acadêmico muito interessante, e principalmente de rigor com relação à pesquisa jurisprudencial. Essas duas aqui, consigo dizer isso sobre elas, tá certo? Então recomendo essa obra do professor Renato Brasileiro, podem adquirir, vale muito a pena. Eu também teria uma obra aqui muito interessante para falar, que é do professor Gustavo Henrique Badaró. Ele é hoje o professor titular do processo penal na USP. É uma obra relativamente nova, ainda na 5ª edição, mas já é uma obra que desponta como aquelas de referência para o acadêmico, para o operador do direito no processo penal. O professor Gustavo Henrique Badaró é da escola do Lago de São Francisco, ali que tem grandes processualistas de renome aí nas arcadas, como a professora, agora não me recordo o nome dela, Ada Pellegrini Grinover, perdão. Aliás, ele é um filho acadêmico da professora Ada Pellegrini Grinover, e é mais ou menos naquela linha dela de compreensão do processo penal que ele escreve, com, evidentemente, algumas alterações, porque nem tudo ele concorda com ela. Um outro livro também que eu queria recomendar para vocês é o livro, que também é uma obra relativamente nova, do professor Fawzi Hassan Shuk, chamada Iniciação ao Processo Penal. O professor Fawzi também é integrante do Ministério Público Estadual lá de São Paulo, é doutor em Direito, e há muito os seus admiradores, os seus leitores pediam uma obra de processo penal, porque ele escrevia muito bem sobre temas específicos. Ele tem várias obras, inclusive tem uma sobre investigação criminal, que é muito interessante e que vale muito a pena a leitura. Agora ele nos brinda com essa obra que, desde o seu início, vem tratando sobre as questões da convencionalidade, do filtro da convencionalidade. Hoje não se fala mais somente sobre o controle de constitucionalidade, mas também sobre o controle de convencionalidade a que o Brasil está ligado, está afeito, tá certo? Então é uma obra que eu recomendo, de referência, muito boa. E por último eu queria recomendar essa obra do professor Alexandre Moraes da Rosa, que é o Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. É uma obra extremamente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver, inclusive diferente de tudo aquilo que eu apresentei até então. O professor Alexandre Moraes da Rosa é juiz de direito e ele procurou se afastar um pouco dessas discussões um tanto quanto densas e teóricas sobre a dogmática do processo penal, que muitas vezes não nos auxiliam quanto a resultados práticos no exercício da profissão. Então ele conseguiu reunir estudos da psicologia, da psicanálise, da programação neurolinguística e aplicou ao processo penal. Ou seja, é o processo penal como ele é, observando sempre alguns vetores que nós não observamos aqui. É o comportamento do juiz, é o comportamento da parte, o que esperar do juiz em determinado dia que você faz o seu peticionamento a ele, o seu requerimento a ele, ou mesmo do promotor de justiça.
as formas de se comportar dentro da audiência ou mesmo durante todo o processo. Enfim, é uma obra que não pode faltar na sua biblioteca, vale muito a pena. Então, senhores, estes são os livros que eu recomendo. Talvez possa ter um ou outro que tenha faltado, porque eu tenho uma outra biblioteca também em minha residência, mas são esses os livros que mais me auxiliam no dia a dia da advocacia criminal. Eu espero do fundo do coração que essa dica também ajude a todos vocês e que nós possamos nos dedicar ainda mais ao estudo do direito penal e do processo penal, retirando de nós essa teia da ignorância sobre o debate público no processo penal. Tá bom? Um grande abraço, eu espero que eu tenha ajudado com essas dicas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as nossas atualizações. Um grande abraço, tudo de bom.